E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 18 e 19 de João. Hoje a gente está fazendo 110 dias desde que a gente começou o nosso projeto de ler a Bíblia nesse ano, 2023. Ou seja, já são 110 dias aí lendo a Bíblia. Se você quiser ler junto com a gente diariamente a Bíblia, a gente vai estar colocando os vídeos aqui todo dia. E se você quiser ficar por dentro, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os vídeos de leitura. Tá certo? 6 horas, quando der 6 horas você recebe o vídeo de leitura e você lê junto com a gente, tá bom? É isso aí. Então a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui lendo as Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, abre os olhos do nosso entendimento, que a gente venha aprender tudo direitinho. Assim como está escrito, Jesus, que a gente venha compreender o que está escrito. Em nome de Jesus, aqui te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então bora lá, meus irmãos. O capítulo 18 de João tem um título assim: Jesus é traído e preso. Verso 1 do capítulo 18. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cédron e entrou no bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo do que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. "A quem vocês procuram?" perguntou. "A Jesus, o Nazareno", responderam. "Sou eu", disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, "Sou eu", todos recuaram e caíram para trás no chão. Mais uma vez ele perguntou, "A quem vocês procuram?" E novamente eles disseram, "A Jesus, o Nazareno." "Já lhes disse que sou eu", respondeu ele. "E uma vez que a mim que vocês procuram, deixem estes outros irem embora." Ele fez isso para cumprir sua própria declaração: "Não perdi um só de todos que me deste." Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, "Guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que meu pai me deu?" Assim, os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Pronto, agora a gente vai para o versículo 13, que tem o título assim: Pedro nega Jesus pela primeira vez. Versículo 13. Primeiro, levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus: "É melhor que um homem morra pelo povo." Simão, Pedro e o outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve que ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão, e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro, "Você não é um dos discípulos daquele homem?" "Não", respondeu ele, "não sou." Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Pronto, agora a gente vai para o versículo 19, que tem o título assim: O sumo sacerdote interroga Jesus. Versículo 19. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu, "Falei abertamente a todos. Ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram, eles sabem o que eu disse." Um dos guardas do templo, que estava perto, bateu no rosto de Jesus, dizendo, "Isso é maneira de responder ao sumo sacerdote?" Jesus respondeu, "Se eu disse algo errado, prove. Mas se digo a verdade, por que você me bateu?" Então Anás amarrou Jesus e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Pronto, agora a gente vai para o versículo 25, que tem o título assim: Pedro nega Jesus pela segunda e terceira vez. Verso 25. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente, "Você não é um dos discípulos dele?" Ele negou, dizendo, "Não sou."
Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: Eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Pronto, agora a gente vai para o versículo 28, que tem um título assim: O julgamento de Jesus diante de Pilatos. Verso 28. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: Qual é a acusação contra este homem? Eles responderam: Não teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então leve-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: Essa pergunta é sua ou outros lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: Então você é rei? Você diz que eu sou rei. Respondeu Jesus: De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem minha voz. Pilatos perguntou: Que é a verdade? Aí a gente encerra aí com essa pergunta no versículo 38, o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Agora a gente vai para o versículo 20, continua o versículo 38, só que com um novo título: Jesus é condenado à morte. Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: Ele não é culpado de crime algum, mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: Não, este homem não. Queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. Pronto, encerramos aí no versículo 40, o capítulo 18 de João. Agora a gente vai para o capítulo 19, que tem um título assim, que é o mesmo de antes. Jesus é condenado à morte. Versículo 1 do capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele, dizendo: Salve, rei dos judeus! E batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: Agora eu vou trazê-lo aqui para vocês. Mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: Crucifique-o! Crucifique-o! Levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: Pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: De onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tem autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: Você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: Se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico, Gólgota, ou Gábata, uma coisa assim. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo: Vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele! Gritaram. Fora com ele! Crucifique-o!
O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: Não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado, e eles levaram Jesus. Pronto, agora a gente vai para o versículo 17, que tem um título assim: A crucificação. Versículo 17. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado, e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de Rei dos Judeus para Ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi? Escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em quatro partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Por isso disseram: Em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem: Repartiram minhas roupas entre si e lançaram sorte por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: Mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: Esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Pronto, agora a gente vai para o versículo 28, que tem um título assim: A morte de Jesus. Versículo 28. Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as escrituras disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de ensopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: Está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos dois homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto, e portanto não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança, e no mesmo instante correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: Nenhum de seus ossos será quebrado, e olharão para aquele a quem transpassaram. Pronto, agora a gente vai para o versículo 38, que tem um título assim: O sepultamento de Jesus. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e oleés, seguindo os costumes judaicos de sepultamento. Envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local de crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Pronto, meus irmãos, encerramos no versículo 42, o capítulo 19 de João, e também a nossa leitura diária de hoje. E é assim que a gente venha aprender cada vez mais, que a gente venha meditar muito nesse texto que a gente, nestes textos que a gente leu hoje, sabe? Que é muito bom mesmo. A gente aprende muita coisa nova.
que a gente venha guardado também em nossos corações. Certo? É isso aí. Desde já eu desejo um ótimo dia para vocês, que a gente veja amanhã, em nome de Jesus. E assim o Senhor permitir. Tchau, valeu e a paz do Senhor.